Evidente que o objetivo é manter altas produtividades com rentabilidade. E no caso aí, o que está mais complicado para nós é o caso dos citros. Porque o citrus tem até o green e está acabando o citrus. Ele vai ser vendido como se fosse maçã, cada um num papel especial. Então as demais culturas, até certo ponto, estão dominadas, desde que eu faça as práticas corretivas corretamente. Mas o citrus nem sempre isso é possível, porque o green dizimou essa cultura. Uhum. Certo. E como é que o senhor avalia a questão da revisão das dosagens envolvendo a questão dos corretivos de solo? Isso é um assunto, já que a gente aborda há tempo, dando a impressão que a gente usava excesso de calcário. E hoje, tranquilamente, estão sendo usados, em média, 10 toneladas por hectare de calcário. 10! Era uma. Então, a gente está brigando por isso, que essa mudança de filosofia, de aumentar tanto o calcário assim, está trazendo os benefícios incomparáveis na produtividade e qualidade das culturas. E isso é simples, né? Você vai fazer análise de solo, e não só fazer análise de solo de 0 a 20, mas de 0 a 20, de 20 a 40, ou 0 a 25, 25 a 50. E isso realmente foi a causa de aumentar as doses de calcário. Certo. E como é que o senhor está vendo essa questão, como estaria hoje dentro do aspecto do solo, esses macronutrientes que o senhor citou aqui no começo para a gente? Né? Uma pergunta interessante, Adalberto, porque os nossos solos são paupérrimos em fertilidade. Então, nitrogênio não tem mesmo. É um elemento orgânico, tem que ser colocado todo ano, porque se você colocar doses altas, ele vai ser lixiviado, vai para o subsolo. O fósforo, que é o elemento limitante devido à sua pobreza no solo, tem que sempre fazer um manejo especial, fazer uma adubação corretiva, ou melhor, em área total com fósforo, e depois o fósforo localizado no plantio com fontes solúveis. E o potássio, como se sabe, né, essa guerra Rússia e Ucrânia, está limitando a importação. E o potássio, por ser também altamente lixiviado, tem que ser aplicado todo ano, pagando a exportação das culturas. Vocês chamam bem, cálcio e magnésio estão tranquilo, você vai fornecer um calcário que tenha mais magnésio, e o enxofre, né, que é uma surpresa. Hoje, você tem o gesso com opção mais barata. Então, nós somos pobres em todos os nutrientes, mas temos meios de fornecê-los às plantas. Ah, positivo. E qual a variação que o senhor faz? Eu vou tentar fazer um brief. Não, vamos dizer assim, um flashback do que o senhor via por volta do começo dos anos 1970, quando o senhor formou, para hoje, do ponto de vista dessa nutrição de solo. Mudou muito o cenário? Mudou totalmente, o Adalberto, porque nós começamos a implantar o sistema plantio direto. Você vê que antes a gente usava implementos, né, para incorporar calcário, isso eliminava a matéria orgânica, baseado nas experiências norte-americanas, que não tem nada a ver com a gente. Então essa mudança do uso do plantio direto e da rotação de cultura, através normalmente de soja, milho, e quando for o caso, através de culturas intercalares de soja na cultura da cana-de-açúcar, foi uma revolução para aumentar a produtividade e qualidade dos alimentos. Certo. E falando agora um pouquinho mais para o produtor, quais as recomendações, com toda essa experiência que o senhor tem, que o senhor daria hoje, tendo em vista esses cenários que nós estamos encontrando, né? Por exemplo, na área de grãos, a oscilação muito forte dos preços, né? Da soja, a questão climática e até a própria gestão da fazenda. Quais seriam as recomendações hoje que o senhor acha que são as principais? Nós estamos falhando muito, Adalberto, na questão da extensão. Isto é, levar conhecimentos adquiridos na faculdade, levando para o campo. Isso que está faltando para nós. E a gente espera que o produtor de soja, por exemplo, ele se conscientize que tudo começa com a análise de solo, continua com a aplicação do calcário e, por último, vai ser a aplicação do fertilizante, porque o calcário potencializa o fertilizante. Assim, se nós, vamos dizer assim, reativarmos a extensão rural, principalmente a CAT, e levar para o produtor nosso, que é um pouco teimoso, porque é italiano, esses conhecimentos normais que nós dispomos no dia a dia. E agora a gente falando especificamente para o profissional que atua nessa área, para o técnico, para o engenheiro agrônomo.
A importância que o senhor vê de participar de um fórum, quais são os principais ganhos que ele tenha integrando uma iniciativa, um evento desse porte, desse conhecimento? Isso é um absurdo, Adalberto. O Brasil devia consumir 3 vezes mais corretivos do que o fertilizante, e hoje está 1 para 1. Então esses fóruns são fantásticos para atualização, para a credibilidade do conhecimento. Então o magnésio hoje está sendo limitante para as culturas, principalmente em plantas que exigem mais magnésio. Exemplo, o caso do milho, o caso do dendê, por exemplo, o caso do café, o caso dos cítricos. Daí você pergunta, mas Cristo, como eu vou fornecer magnésio? É simples, você vai fornecer magnésio através de óxidos e hidróxidos de magnésios, porém numa dose pequena, em média 100 kg por hectare, aplicada no suco do plantio, complementando com adubações foliares à base de sulfato de magnésio. E magnésio é realmente o elemento responsável pela clorofila. Clorofila quer dizer fotossíntese. Então, você tendo o cálcio, a base do calcário, e o magnésio através desses hidróxidos, desses óxidos, outras fontes assim intermediárias, satisfaz também a planta. Professor, como o senhor chegou na questão na sua juventude, o senhor decidiu ser uma pessoa que fosse fazer engenharia agronômica? Né? Eu tenho um irmão famoso, né? Só que ele foi professor da Exalc, que morreu há pouco tempo, só que ele é da entomologia. Ele sempre dizia, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Esse é meu irmão por parte de pai, que era o Maricone. Isso me foi um desafio. Falei, não, já que ele foi agrônomo pela Exalc, também quero ser. Então o que me levou a fazer Exalc foi o meu irmão, não que ele me deu conselho, naturalmente falando que eu quis, nem conheci ele. Foi a vontade de aceitar esse desafio, só que eu parti para o ramo de nutrição de plantas, nas quais está enquadrado o uso do calcário, o uso do gesso. Positivo. E como é que foi essa questão da nutrição em si, escolher esse caminho? Foi por uma opção ao longo do curso e depois também a etapa de pesquisa, né? Uma necessidade, porque quando você entra na escola, você tem a possibilidade de fazer, vamos dizer assim, de ter uma bolsa da FAPESP e trabalhar com orientadores. A minha sorte foi aqui na Exalc, eu tive a honra de trabalhar com os 2 monstros, Renato Almir Caricatani e Nadir Almeida da Glória. Então eu fiquei 5 anos nesse prédio aqui, pesquisando metodologia para avaliação, principalmente correta do uso do calcário. Então isso me despertou desde cedo que eu devia mesmo seguir essa carreira de nutrição mineral de plantas. Isso para mim foi muito bom, foi uma coisa fantástica. Então é verdade isso que a minha filha, que é do meio, ela formou em agronomia, embora seja por Jaboticabal, ela fez mestrado e doutorado aqui na Exalc. E ela é defensora também do uso de insumos na agricultura, embora ela trabalhe mais com hortaliças e fruticultura, não culturas grandes, né? Como falei para você, é muita diferença um calcário, um fertilizante. Cristo, faz 3 para 1, vai. Calcário nunca é demais.